Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Comunico a impossibilidade de comparecimento à sessão dos desembargadores João Rebouças e Vivaldo Pinheiro. Iniciando nossa pauta de julgamento, temos o processo número 1. Os processos 1 e 2 são a revisão criminal 0800-133-06, relator do desembargador Cláudio, e o número 2, agravo interno em procedimento investigatório criminal 080-129104, também de relatoria do desembargador Rebouças, ficam adiados para a próxima sessão em face da ausência no primeiro caso do revisor e no segundo do relator. O número 3, representação criminal 081093075, representado Wilton Franco da Silva, advogado João Antônio Dias Cavalcante. Após o voto, pedido de vista. Após o voto do relator, rejeitando as preliminares de prescrição, decadência e de retroatividade da lei suscitada pela defesa e, no mérito, julgando procedente o pedido para reconhecer a incompatibilidade do representado com o exercício da atividade policial militar e decretar a perda da função da correspondente graduação de praça do policial militar do Estado do Rio Grande, pediu visto do desembargador Saraiva. Neste caso, o relator é o desembargador Glauber, que está participando por videoconferência. Desembargador Saraiva, o processo está em mesa. Está, presidente. Eu estou mantendo minha posição originária, divergindo do relator em razão da perda da graduação do policial, naquela mesma sistemática, processo onde o policial foi condenado há 9 anos atrás, uma pena inferior a 2 anos, e não houve nenhuma punição administrativa, e de repente se pede a perda da graduação. E eu estou divergindo, negando provimento à representação, senhor presidente. Foi deferido o pedido de sustentação oral ao doutor João Antônio Dias Cavalcante. Bom dia, doutor João. Bom dia, senhor presidente, a quem eu saúdo os demais desembargadores e desembargadoras deste egrégio Tribunal de Justiça. Gostaria aqui também de saudar o nobre representante do Ministério Público, os colegas advogados aqui presentes e serventuários desta casa. Excelências, a razão de estarmos hoje aqui na tribuna, com tamanha satisfação, é de poder sustentar e falar em prol da defesa do segundo sargento da Polícia Militar, Wilton Franco da Silva, que coincidentemente ontem o mesmo foi promovido à graduação de segundo sargento. Pois bem, excelências, esse processo trata-se de mais um das representações propostas pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, cujo objetivo busca a perda da graduação de algumas praças que foram alvos de uma operação policial em meados do ano de 2015,
Operação essa denominada Novos Rumos e também popularmente conhecida como a Operação da Viatura do Mal, a Viatura 924. E aqui, excelências, eu gostaria de frisar sobre a nomenclatura dessa operação Viatura do Mal, a Viatura 924, que inclusive a numeração fora extinta, tendo em vista toda a repercussão que ocorreu, aonde o senhor Wilton Franco da Silva em nenhum momento integrou a Viatura 924, algo que é muito bem explorado na peça inicial, na representação, e com um grande detalhe, excelências. Nos mesmos fatos que ensejam essa representação, nós já tivemos aqui julgado um outro policial militar, o senhor Gutenberg Fernandes de Freitas, processo este que foi de relatoria do desembargador Cláudio Santos, onde foi reconhecido por este tribunal a desrazoabilidade desta punição de perda de função. A situação do representado Wilton é extremamente idêntica ao do senhor Gutenberg. Wilton e Gutenberg foram inclusos nessa representação em razão de uma acusação na justiça criminal por terem recebido a ínfima quantia de R$20 de um comerciante local a título de lanche, excelências. Então essa defesa ela se apega à decisão unânime dessa corte, que já foi no senso de justiça em favor de Gutenberg, e hoje a defesa está aqui em busca desse senso de justiça ao segundo sargento da Polícia Militar, o senhor Wilton Franco. Excelências, eu não vou aqui, sei do entendimento no tocante ao não reconhecimento de prescrição e decadência, matéria já superada por este tribunal. Todavia, esta defesa quer trazer a reflexão a respeito da irretroatividade da norma para aplicação no caso em concreto. Excelências, em 2019, o então Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Euler Leite, promoveu o arquivamento da instauração dessa representação. E por ocasião de um julgamento monocrático do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no ano de 2023, o Ministério Público Estadual trouxe à tona novamente o intento de provocar a este tribunal que esses homens que foram processados, e sim, excelências, foram condenados, pena estas já cumpridas há mais de 6 anos, vem mais uma vez tentar acabar com a carreira de homens dignos, em que pese ter havido uma condenação de 3 anos, mas ao longo desse tempo nós não temos sequer um fato novo que possa macular a imagem desses policiais. Outro ponto também que merece destaque, excelências, é que a própria Polícia Militar instaurou um conselho de disciplina e o resultado foi de arquivamento. Não ficou evidenciado qualquer tipo de conduta que viesse desabonar o serviço da Polícia Militar. Ademais, essa defesa gostaria de ressaltar, no tocante ao representado
o Wilton, este que presta serviços à sociedade do Rio Grande do Norte há mais de 25 anos. Ou seja, há mais de 2 décadas, vem prestando relevantes serviços. Um fato isolado que aconteceu em sua vida está colocando por terra toda a sua trajetória profissional, refletindo excelências. Inclusive, no seu seio familiar, haja vista o mesmo ser o único provedor, com diversas medalhas, diversos elogios, gozando atualmente do excepcional comportamento, o maior comportamento já previsto na instituição militar. E como falado no início, ontem mesmo, o senhor Wilton esteve presente na formatura, na sede do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, e lá foi promovido à graduação de 2º sargento. Posto isso, excelências, é importante que reflitamos sobre a proporcionalidade e razoabilidade da punição. Essa defesa, ela acredita que, da mesma forma que este tribunal julgou improcedente a representação em desfavor do senhor Gutenberg, pelos mesmos fatos que ensejou a representação do senhor Wilton, a defesa ela confia no senso de justiça deste tribunal. Muito obrigado, excelências. Senhor presidente. Sim. Só reforçando, como disse, o meu voto, as razões foram lançadas, eu destacaria o que eu consignei no ponto 10. Ponto 12. Policial militar, agora 2º sargento, com mais de 24 anos de vida dedicada à gloriosa Polícia Militar, inclusive com 10 notas elogiosas, que não é qualquer um. E esse fato aconteceu, como foi dito aqui da tribuna, há mais de 9 anos. Aí eu estou julgando improcedente. Presidente, pela ordem. Senhor presidente. O relator. Sim. Desembargador Glauber. Senhor presidente, eu estou percebendo, nesta sessão nós temos 2 processos que tratam da mesma matéria, são os mesmos fatos, a mesma sentença condenatória, se não estou enganado, a mesma pena, são 3 anos, e são votos divergentes. O meu é o número este que está sendo julgado e o número 5, a pauta é da desembargadora Sandra. Então, a minha sugestão, que acredito seja mais benéfica para o representado aí, é que esse julgamento ele seja suspenso e que a gente faça o julgamento do número 5, que tem a decisão de improcedência. E o meu voto é todo seguindo a decisão deste plenário nos 2 casos em que teve a relatoria do desembargador João Rebouças. Eu faço a referência aí, deixe-me ver aqui, julgado agora em fevereiro deste ano. Só alcançá-lo aqui. Na representação 810855, dígito 36, ano 2024, desembargador João Rebouças, o relator, julgado dia 5 de fevereiro deste ano. E também na representação número 81085621, 2024, julgado no mesmo dia. Então, senhor presidente, eu estou seguindo o entendimento que foi firmado naquela ocasião, mas se a depender do julgamento do número 5, com certeza eu posso aqui modificar o meu voto.
É a sugestão que apresento, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Desembargador Cláudio. Pois não, Realmente eu, no processo sob referência da defesa, eu, acatando aí uma posição mais, vamos dizer assim, esclarecedora, benéfica do desembargador Saraiva, eu retirei o processo de mesa e trouxe também um voto pela improcedência. E os fatos são os mesmos, não é? A pena é a mesma e acho prudente, desembargador Glauber, que Vossa Excelência, ao invés de suspender o julgamento, Vossa Excelência podia pedir vistas e suspender o julgamento como relator, independentemente do que pensa. É isso que eu estou fazendo, é suspender o julgamento e aí eu vou aguardar o julgamento. Sim, mas como Vossa Excelência... Já apresento, porque a depender do resultado do número 5, desembargador Cláudio, eu já apresento nessa ocasião aqui. E só uma correção, na tribuna o advogado disse que o representado ele foi promovido no dia de ontem, e essa informação ela não é verdadeira. No dia de ontem teve um curso de formação, que é um dos requisitos para a promoção, que poderá acontecer no mês de agosto, se não estou enganado. Mas é isso, presidente. Então, eu retiro, eu suspendo o julgamento, né? Seria uma vista, o próprio relator pedir vista, mas, enfim, suspendendo aí o julgamento, e aí posso apresentá-lo até mesmo, até o final, a depender do resultado do julgamento do número 5, que tem a relatoria da desembargadora Sandra. E já adianto que, se for pela improcedência número 5, eu também apresentarei neste sentido no número 3. A minha sugestão, senhor presidente. Bom, complementando, senhor presidente. Sim. Naturalmente que nós teríamos que apreciar as razões da decisão do relator. Então, pelo que está escrito, está posto, ele está votando pela procedência. Mas não vejo absolutamente nenhuma contrariedade em o relator de iniciativa própria suspender o julgamento. Não acho conveniente esperar pelo outro processo, mas eu acho que o tribunal tem casos idênticos e precisa realmente ter uma posição definitiva em relação a todos, né? Porque o fato é o mesmo, a condenação é a mesma, muito tempo de prestação de serviço, e acho que não seria razoável nem proporcional essa punição de perda do cargo da praça, né? Seria exageradamente para uma pessoa que tem dedicado 25 anos ou 30 anos, como foi o outro caso, à Polícia Militar, até porque nós sabemos que esse lanche, ou em natura ou em dinheiro, como se pratica aí na cidade, a gente vê carro de polícia parado na frente do restaurante, das lanchonetes, das lojas e das padarias. E realmente essas pessoas espontaneamente e gratuitamente colaboram com o trabalho da Polícia Militar, o que é muito bom. Para a segurança da população. Eu acho que o fim social a que a lei se destina nesse aspecto tinge a norma de punição, a norma absolutamente desarrazoada da perda de cargo, da perda da função pública, da praça, por uma coisa tão pequena e isolada na vida toda de um cidadão que presta relevante serviço à sociedade. Senhor presidente, eu acho que a preocupação do relator, e ele seguiu no seu voto dele, foi 2 precedentes da Corte. Se eu não me falhar a memória, os 2 precedentes foram a unanimidade, não houve divergência nos 2 precedentes. Não, mas são pelo mesmo fato, desembargador Saraiva, a gente não pode desconhecer essa situação, e por isso a preocupação do desembargador relator. Houve 2 precedentes na mesma situação,
a corte julgou procedente, declarou a perda do cargo e função unanimidade. E ele trouxe essa situação e tinha chamado a atenção pela contrariedade na situação, como se estava se demonstrando, inclusive em controvérsia de votos diferentes na mesma sessão. E se prevaleceu, inclusive não votei em nenhum dos dois porque estava esperando os debates. Me preocupa também porque nós estamos hoje com uma composição bastante prejudicada, com vários colegas que estão ausentes. Mas ex-embargador revelou não de forma tão explícita, a necessidade do pleno evoluir nessa questão, porque da última vez foi como está posto o voto da desembargadora Sandra. Então, as questões anteriores podem ser resolvidas através da ação própria, não é? Para se chegar a esse entendimento, a essa confluência de uma evolução que não é a primeira vez que acontece aqui no pleno, ao contrário, sempre acontece da gente evoluir numa matéria, independentemente de se apegar a uma, entre aspas, injustiça. Desembargador, não estou falando da proibição de evolução, eu só estou falando que alguma coisa precisa ser feita, o pleno vai começar a ter uma situação para verificar com atenção determinadas situações, porque na realidade, sobre a mesma situação, nós temos dois precedentes em sentido contrário. A preocupação do relator, inclusive, é essa, deixou bem claro que ele não está aqui para fazer valer, na sustentação dele, o ponto de vista dele. Inclusive, dependendo do julgamento do outro, que é o quinto que eu acho que é da relatora da desembargadora Sandra, ele refluiria e mudaria a posição na situação Exatamente, do embargador. terceiro. Mas preocupado com a situação dos dois precedentes na Agora, mesma matéria da situação, embargador inclusive com o voto de Vossa Excelência. Os dois precedentes não foi unanimidade, teve divergência minha e do Dr. Ricardo. E o processo número 5 que está sendo feito referência agora já está com 8 a... Senhor presidente, eu acho que a situação já está definida. Os dois processos estão todos os dois votados e a situação já está definida. Tanto no 3 como no 5 e não está havendo mais divergência. Senhor presidente, me permita, apenas para tentar esclarecer, realmente a preocupação do embaixador Amilcar e dos demais colegas procede em relação a essa aparente decisões divergentes ou contraditórias em relação aos dois processos anteriormente julgados. Isso também foi objeto de minha preocupação no primeiro momento e eu tive que refletir e examinar pelo menos a um dos precedentes da relatoria do embaixador João Rebouças, que apesar de todos eles, todos esses policiais terem sido enquadrados naquela mesma operação chamada, era o nome da viatura, não me lembro exatamente o nome da operação, mas no caso de um dos precedentes, as condutas são diferentes. E isso tem que ser levado em consideração também. Não só a pena concretamente aplicada, mas também as condições pessoais individualmente examinadas. No caso anterior, houve uma condenação de 30 anos com uma conduta totalmente diferente desta que aqui se trata. Aqui é a condenação de 3 anos. Há informações, pelo menos nos autos, de que o réu, a sua conduta demonstra o seu realinhamento à sua condição social de policial militar e de cidadão, e que seria realmente demasiado se aplicar agora a perda do cargo. Então, o que eu quero dizer é que há diferenças entre um e outro. Então, as condutas são diferentes, as penas são diferentes, e por isso que talvez não se possa afirmar que há divergência de entendimento, porque os casos são diferentes nas suas particularidades. Tem que haver um distinguish, né? Perfeitamente. Há que fazer esse distinguish. Então, no caso, eu inclusive estou aqui no do 5 acompanhando a relatora,
mesmo tendo, naquele primeiro momento, também acompanhado do desembargador João Rebouças, naquele caso concretamente examinado. Então, essas condições pessoais e sociais também devem ser levadas em consideração, além da simples aplicação do quantitativo da pena. Então, por isso, senhor presidente, nesse caso, eu estou acompanhando no 5 a relatora e, via de consequência, no 3 eu estou divergindo. Apenas para explicar, porque talvez não haja, pelo menos em relação a este caso dos 30 anos, não haja aí um conflito de entendimento, entendeu? Mas o que me parece é que nos dois Desembargador casos... Amauri, Sim. Pois não, Valdo. o caso que eu trago do desembargador João, a pena é a mesma, 3 anos. A pena é a mesma. Tem um, Não tem 30 anos, não. Tem um, salvo engano, foi 30 anos. Esse Não. que eu estou fazendo Não, referência. aqui não. Era bem maior. Eu não recordo, peço desculpas se exagerei na pena, mas Desembargador Amauri. era bem maior. Tem realmente, foram algumas representações, acho que um pouco mais de 10, e existem alguns, salvo engano, 3 casos que apenas passa de 20 anos. Não é isso? É isso, existe realmente. Pode isso você que declinar tem, qual tinha um. seriam, mas inclusive condenação daqui da corte que decorreu da pena mais elevada. Inclusive até o próprio advogado sustentou oralmente e não declinou a pena na sustentação, mas foi julgada procedente a representação numa dessas. Ok, obrigado. Mas, enfim, senhor presidente, o que eu coloquei, e me parece, como disse o desembargador Cornélio, está consolidado, a minha sugestão é que o 5, que é um resultado que vai modificar o nosso entendimento anterior, ele tem o julgamento primeiro, porque, no meu caso, eu já vou aderir a esse entendimento, porque é a mesma pena, o mesmo crime, é a mesma situação, o mesmo tempo de intervalo aí entre o fato que aconteceu, a sentença condenatória, Quase 10 anos, né? e o pedido que é feito aí para a perda da função. Então, é somente isso, só essa O sugestão. desembargador Cláudio 5 está votado conforme a relatora, pela improcedência. Perfeito, desembargador Cláudio. Então, a minha sugestão é essa, é somente que haja a proclamação. Então, do Vossa Excelência porque aí muda o não voto, haveria como eu necessidade mudei de o mudança, meu. Inclusive, de relator. Eu já faria mudança no meu voto, julgando improcedente. Pode mudar, porque está resolvido. Já, Apenas para senhor- esclarecer. Bom, encerrados os debates, o desembargador Ricardo quer falar. Não, acho que já está resolvido. Eu já defendi a posição pela improcedência naqueles casos do desembargador João Rebouças, que, como o desembargador Cláudio lembrou, balançou-se, se me permitem o termo mais comum, para acompanhar. Quando o desembargador Saraiva proferiu o voto vista. Eu pedi vista, e o que eu dizia naquela oportunidade, e eu faço um parêntese aqui para concordar, e mais do que isso, louvar a posição do desembargador Glauber e do desembargador Amilcar, buscando preservar a jurisprudência da Corte. Isso aí tem que ser feito. O que não impede que reflitamos para melhorá-la. O que eu penso é que essa ação, representação por perda de graduação, nelas o tribunal não pode figurar como um mero carimbador de uma condenação que já existiu. A pena já houve. Em cada caso, como suscitado pelo desembargador Amauri, devemos apreciar. E me pareceu, com todo respeito, que nos 2 casos passados também não havia nada extra, isso foi ressaltado também no voto do desembargador Saraiva, não havia nada extra que justificasse mais uma pena. E desembargador Ricardo, e a evolução a que eu me refiro é no sentido de consenso dizer, cada caso é um caso. A individualidade da pena é princípio constitucional trazida para o processo Porque num caso civil, desse, em que a pena é menos de 3 anos, termina que a pena acessória passa a ser bem maior e por uma portanto, bagatela, desproporcional do que exatamente. a pena principal, do que a Exatamente. pena penal. É só isso, presidente. O Agradeço. efeito, né? Bom, eu não vejo razão para adiar o julgamento
do 3 ou preferir julgar primeiro o 5. Não há uma questão prejudicial aqui, é entendimento dos julgadores. Se o entendimento no 3 for prevalecer a maioria pela improcedência da representação, iremos debater se no 5 também será da mesma forma. Então, vou pedir, verificando aqui a votação no 3, nós temos... Mudar, né? Não sei se ele... Não, hein? eu acho que eu discordo. O relator tem autonomia, da senhor presidente, necessidade inclusive de retirar o processo de mesa, de julgamento. Mas tudo bem, se Vossa Excelência quer... Não, mas Vossa Excelência não pediu para retirar de mesa. Ele Pediu para agora. julgar. Seria só inverter a ordem, Excelência. Só para inverter a ordem. Eu estou indeferindo a inversão da ordem. Se Vossa Excelência quiser retirar de mesa, Vossa Excelência pode fazer então. Então eu fecho o meu voto aí e mudo o relator. Tá. Porque a Então, proposta, me permite, para tentar ordenar, a proposta do Bardo Glauber era somente de inverter a ordem. Nós julgaremos os 5, porque até então a situação não estava consolidada ainda, porque havia alguns colegas não tinham votado. Então, votaríamos os 5 e ele, dependendo respeitaria a maioria e aderiria ao voto. É isso que está posto. Exatamente. É isso que está Foi isso posto. que ele Por isso que na Exatamente. minha É a proposta colocação, dele. foi a proposta dele. Foi a Por isso que proposta na minha dele. colocação, no meu pronunciamento, eu me referi ao número 5. Eu votei no número 5. Eu votei E no- justifiquei, porque, naturalmente, no 3 eu teria que divergir. Então, nós votaríamos o 5, já está consolidada aqui a votação, não é isso? Sim. E o desembargador Glauber traria novamente o processo Abre dele novo. nessa mesma sentada e mudaria o voto. então se o... Eu acho Se que o não há problema Exato, nisso. né? Não veio problema nenhum, não, senhor Essa presidente. é a minha Vamos sugestão. resolver logo o 5. E Se- resolver. se- Resolveria o 3 também. Não podemos resolver de outra forma. Eu só não vi como suspender um julgamento para julgar o seria outro. suspender. O outro já está com resultado de Não. número 5. Se o desembargador Glauber apenas quer alinhar-se ao mesmo entendimento atual, ele pode, então, retirar esse processo para ajustar o voto Presidente, dele. nós precisamos, eu estou aqui discordando do relator no 3. Sim. Então nós temos que refazer aqui a Tá, votação mas- do 3. mas no- Acompanhar o relator agora. Isso. Mas Se- o voto se dele não ele- está posto. Se ele declarar que muda o voto em função do julgamento. Não. Faça a proclamação, presidente. Tá, seguindo a ordem aí. Julgo o 3, depois julgo o 5 aí. Eu Pronto, permaneço então no seu voto. o 5 está com o seguinte resultado: 11 votos, 10 votos acompanhando o relator. Aliás, desculpa, eu estou aqui no 5. O 3 está 7 votos divergindo do relator e 3 acompanhando. Então, por maioria, julgada improcedente. Não pode isso. Não pode. Nós temos que acompanhar o relator, se ele está com a Mas- posição do 3, que ele é relator, Mas ele igual a manteve o do voto. 5. Ele não mudou o voto ainda. Ele manteve o voto. Ele está mantendo o voto no 3. Então, pra que essa Tá. conversa toda? Então, eu estou falando do resultado que está posto aqui. São 7 votos divergindo do relator e 3 acompanhando. Então, 7-4. Atualiza aí, Eduardo. Presidente, atualiza aí. Vamos atualizar. Acompanha o relator. Discorda. Discorda. Então, atualizada a votação, nós temos 9 votos divergindo do relator e 3 acompanhando. Temos, então... Já estava lançado os bardos do Cláudio Santos discordando. Temos, então, votados 14 com esse Está resultado. atualizando o tempo. Muda-se, então, a relatoria para o desembargador Cornélio. Desembargador, são 10 Redação do votos. Presidente, são 10 aqui. Desembargadora Berenice também alterou o voto. Eu fiquei, né? Tá, mas mesmo com a alteração do voto de Vossa Excelência, só temos 9. Não sou eu. Só Diversos. temos 9. 9 O meu estava em 7 4. e agora está em 10. Glauber, vai aderir, Eduardo Glauber? Não, permanece. Tá. Então, prosseguindo o julgamento concluído,
julgado improcedente a representação por 9 votos a 4. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui eu me despeço aos mais embargadores. Deus abençoe a todos. Número 4 foi retirado de mesa por pedido de adiamento deferido. O número 5 tem inscrição para sustentação oral do doutor Ricardo Alexandre de Oliveira Ufal. Já foi resolvido. Está presente. Como, mesmo com esse debate todo e já anunciado os votos, Vossa Excelência quer fazer a sustentação? Dispensa. Então, no número 5, o julgamento está 10 votos acompanhando a relatora e apenas um divergindo. Então, 11 votos pela improcedência da representação, sem alteração de relatoria. Número 6 não está em mesa. O número 7. Apelação, embargo de declaração na apelação civil 0000-276-59. Não tem, esse aqui foi só um pedido de vista do desembargador Glauber Rego para... Não mesmo, senhor presidente. Não mesa. Número 8. Nós temos pedido de vista do desembargador Cláudio, que inseriu o voto concordando com o relator. Isto, desembargador Cláudio. Número 8. Então, nós temos decisão à unanimidade. Julgamento improcedente da revisão criminal à unanimidade. Número 9 e número 10 são conflitos de jurisdição, conflito de competência, em que foram destacados para debater com o pedido do doutor desembargador Ricardo Procópio, porque há aqui uma contradição no julgamento e o desembargador Ricardo poderá explicar para definir a votação desses dois processos. Pois não. Agradeço, presidente. Primeiro, o 9. 9 e o 10. 9 e 10. 9 e o 10, né? É. Sim. No processo número 9, na ordem da pauta, conflito de competência 0801-941, dígito 46/2025, suscitante é 19º Juízo Civil Não Especializado de Natal e suscitado 10ª Vara Civil da mesma comarca. Na 10ª Vara Civil foi ajuizada uma ação de emissão de posse com base num título adquirido em praça judicial. Um bem foi a leilão e a autora o adquiriu legitimamente, até onde se sabe, e com base no título requereu a emissão na posse. Ao receber a ação, o juízo da 10ª Vara Civil de Natal declinou da competência porque há, concomitantemente, 2 outras ações sobre o mesmo imóvel, sobre o mesmo tema, com as mesmas partes, na 19ª Vara Civil da comarca de Natal, que é daquele grupo de varas, que vai da 19ª até a 25ª, salvo engano, que tem competência especializada na seara civil. Eu pedi destaque para resolver esse conflito porque, com todo respeito, identifiquei uma compreensão que não reputo seja a mais correta, mas que se consolidou como entendimento da Corte, numa jurisprudência já remansosa, e aí eu louvo o voto divergente do eminente desembargador Cornélio, um voto muitíssimo bem lançado, diga-se de passagem, não só pelo teor judicioso do seu texto, mas porque Sua Excelência é cuidadoso demais, e eu digo isso com sinceridade, e faz um apanhado da jurisprudência
estável da Corte desde 2020 sobre esse tema. E com todo respeito, eu tenho um respeito enorme como julgador pela jurisprudência de um modo geral, e em particular pela jurisprudência do meu tribunal, que eu devo obediência mais do que a qualquer outro. Mas isso não impede que reflitamos a respeito de temas que, no caso, me parece-me intrincado, porque trata de um tema de teoria geral do processo. E, repito, parece-me que a compreensão que forjou essa jurisprudência, repito, já remansosa nesse tribunal, a meu juízo, não é a melhor. Por quê? Porque parte de premissa correta, mas a conclusão não é a melhor. A competência, ela obedece a 2 regimes jurídicos. Competência relativa instituída para favorecer as partes. Na competência relativa, as partes podem modificar a competência a seu bel prazer. Isso ocorre, por exemplo, quando as partes contratam e elegem um foro para dirimir as questões oriundas daquela relação jurídica. Ocorre também quando a parte silencia proposta uma ação num juízo, por exemplo, territorialmente incompetente, e a parte que poderia arguir a incompetência silencia e, naturalmente, o instituto da prorrogação da competência daquele juízo inicialmente incompetente. Então, há uma premissa da qual o desembargador Cornélio parte, que nós concordamos plenamente, apesar dele dizer que não, ele dizer que está havendo uma divergência. A competência relativa pode, sim, ser modificada, e só ela pode ser modificada, não a competência absoluta. Mas a compreensão que eu digo que não está sendo a melhor do tribunal é porque o tribunal está entendendo que se um juízo cuja competência é absoluta recebe pelo que se chama de vis atrativa, que é a atração da competência absoluta, que a competência absoluta exerce sobre a competência relativa, o tribunal está entendendo que se esse juízo especializado, que tem uma competência, portanto, absoluta, passa a ter que julgar outro feito que não da sua competência, mas que passa a ser pela vis atrativa da conexão, perderia esse caráter absoluto. E isso não me parece ser verdade. E assim, eu vou abreviar para não ficar falando por muito tempo e vou dar um exemplo que me parece mais grave de todos. Grave no sentido da importância, da relevância. Não há duvidar do rigoroso caráter absoluto da competência ratione persone, por exemplo, da Justiça Federal. No entanto, proposta uma ação, por exemplo, de demarcação de terra na Justiça Estadual, em que, no curso da ação, a União manifeste interesse em integrar a lide por qualquer motivo, porque tenha o domínio de um dos imóveis confinantes, a Justiça Federal naturalmente atrai a competência, porque o maior atrai o menor, até do ponto de vista físico. A Justiça Federal, então, irá julgar uma ação de demarcação de terra que se iniciou naturalmente na Justiça Estadual, que é o foro competente quando se trata de particulares, e nem por isso perde o caráter absoluto da competência que a Justiça Federal exerce. Então, eu estou dando esse exemplo que me parece mais grave para mostrar que a vara especializada é que tem que exercer a competência relativa por atração, não o contrário. Aí sim seria errado, aí sim seria equivocado. Se uma vara de competência não especializada exerce uma competência especializada e esse processo finda e transita em julgado, o vício fica respirando e desafia a ação rescisória, artigo 966, inciso, 2, 3, 4, do Código de Processo Civil. Então, eu volto a elogiar, e o faço com muita sinceridade, o judicioso voto do desembargador Cornélio, mas para dizer que alguma divergência que Sua Excelência está vendo no nosso entendimento, não há. Outra que é a conclusão. Na conclusão,
o voto do desembargador Cornélio divergente, entende como a Corte vem entendendo que o juiz especializado, se exerce a competência absoluta, a competência relativa pela visa atrativa da conexão, perderia o caráter absoluto. E eu acho que isso não é verdade. A competência continua sendo absoluta e há um fenômeno processual que chamamos de modificação da competência. Qual a competência que modifica? A relativa. E aí eu venho para o caso concreto, que nesse caso do processo de ordem 9 da pauta, eu fiz subementas na minha proposta de voto para tentar explicar melhor e de forma resumida, e já vou ler aqui. No caso, as ações têm conexão, tem a conexão chamada pela doutrina de conexão por homogeneidade. CPC, artigo 55, parágrafo 3º. Aquela verificada quando existe o risco de decisões conflitantes. A reunião das ações não é obrigatória, mas, sendo possível, convém propiciá-la para que a situação jurídica a ser resolvida em diversas demandas tenha o mesmo tratamento. A medida favorece a economia processual, a segurança jurídica e a solução integral do mérito. Segunda subementa. A análise das ações e de suas consequências demonstra que, deveras, existe o risco de decisões conflitantes, pois só pode obter emissão na posse o proprietário do bem e o julgamento da ação de usucapião, a depender de qual usucapião esteja sendo requerida, demanda a análise de ser a posse fundada em justo título ou não. Ora, se no feito número 0837071, dígito 3 de 2023, discute-se a regularidade ou não da aquisição de propriedade do mesmo imóvel, que figura no centro das outras duas ações que tramitam na 19ª vara cível, cuja competência é especial em razão da matéria, este mesmo juízo deve julgá-lo, para evitar a formação de um título prática ou logicamente contrário ao da ação declaratória. 3. É justamente o fato da competência do juízo suscitante ser absoluta em razão da matéria que atrai para si a modificação da competência, aqui verificada pela indiscutível conexão por homogeneidade. A rigor, não poderia o juízo cível de competência residual julgar matéria de competência de vara especializada. O contrário não é verdade. A ação da competência absoluta não pode ser julgada pelo juiz da competência relativa. A rigor, não poderia o juízo cível de competência residual julgar matéria de competência de vara especializada. O contrário, porém, é possível quando, como no caso, haja conexão de ação sujeita à competência da primeira, ou seja, de competência residual, com outra ação de competência do juiz especial, cabendo a este o processamento e julgamento reunido de ambas. E eu vou voltar aqui ao voto do desembargador Cornélio, e repito, e repetirei sempre, pelo valor do voto. Sua Excelência invoca um precedente do STJ, que, visto rapidamente, pode parecer favorecer o entendimento contrário ao que eu estou defendendo. Porque lá a Corte Especial, e faço um parêntese, esse precedente, o desembargador Cornélio faz depois de sugerir a incidência ao caso do artigo 313, inciso 5, a linha A, salvo engano, que é a alternativa de suspender o julgamento de uma das ações para esperar o julgamento do mérito da outra. É aplicável, sim, mas nos casos dos conflitos na pauta de hoje, acho que desnecessário. Pelo seguinte, no precedente indicado lá do STJ, da Corte Especial, trata-se de um executivo fiscal ajuizado depois de uma ação anulatória de débito fiscal. Jogador Ricardo, me permite? Pois não. Eu estou querendo ver um conflito positivo aqui, mas só tem negativo, né? Ninguém quer julgar, né?
Então, no caso do STJ, a ação anulatória de débito fiscal em vara não especializada foi ajuizada antes. Portanto, não se justificava, não havia como atrair, porque a competência ali é relativa, não tinha como atrair a competência do executivo fiscal, que é uma competência especializada e, portanto, absoluta. E, repito, a relativa não atrai a absoluta, mas o contrário é verdade, a absoluta atrai a relativa. São as regras de atração da competência. Então, no precedente do STJ, que Sua Excelência aponta no voto, o caso não é idêntico ao que estamos a julgar. É diferente. Há o ajuizamento anterior da anulatória de débito fiscal e, portanto, não seria razoável o executivo prosseguir, a ação de execução fiscal prosseguir, porque o título pode ser anulado, mas também o juízo da ação anulatória, o juízo da ação de conhecimento não atrai o executivo fiscal, porque o executivo fiscal está submetido, está atrelado, está vinculado a uma competência a uma vara de competência absoluta. Então, a melhor solução, no caso do STJ, do precedente do STJ, realmente é a aplicação do artigo 313, inciso 5 do Código de Processo Civil, ou seja, espere apreciar a legitimidade do título que está sendo executado para executá-lo ou não. Isso é uma solução dada no Código, está perfeito. Mas nos casos aqui, é a atração do maior pelo menor. E eu sei que a jurisprudência da Corte, eu disse no início, já se formou. Mas nada impede que reflitamos a respeito, porque nós estamos contrariando uma regra bem elementar de teoria geral do processo com relação às regras de atração da competência inerentes ao regime jurídico da competência absoluta e da competência relativa. Então, presidente, eu já falei demais, mas o tema também não é de tão fácil exposição. Eu queria só justificar por que é que estou ousando trazer um voto que contraria o pensamento até aqui dominante da Corte. Se eu conseguir fazer uma reflexão, já me dou por satisfeito. Então, eu estou votando, neste caso, do processo número 9 da pauta. Deixe-me ver o dispositivo do voto, porque eu não me lembro quem é quem. Eu estou votando pela improcedência do conflito, salvo engano, exatamente, declarando competente o juízo declinante, que é o juízo da 19ª vara civil da comarca de Natal. Eu quero só fazer uma observação, que eu também quis só chamar a atenção, né, para o julgado aqui do tribunal nesse sentido, né, e fez até 2020, certeza, mas poderia 19, 2018, que também tem. Com certeza. Né, e Vossa Excelência também faz esse alerta lá no item 18, que diz o seguinte: o que se refere aos julgados citados provenientes do TJRN, resiste meu respeito à jurisprudência desta Corte, consoante os julgados citados. Se manteve estável por anos, mas ouse discordar. Você está discordando, reconhece que com certeza. A jurisprudência da Corte é nesse sentido, e foi por isso que eu chamei a atenção, porque tem os dois votos divergentes. Né? E eu estou seguindo a orientação a jurisprudência do tribunal, que já vem, né? Vossa Excelência está discordando. Isso quer dizer também que, embora os processos sejam julgados em vara diferente, não quer dizer que eles vão ser julgados diferente, não. Ter julgados um de uma maneira e outro contra. Né? Pode ser que sejam no mesmo sentido, né? Que não haja discordância de um voto com o outro, de uma decisão com a outra. Então, meu voto é discordando do relator no 9 e concordando com o 10, que tem o mesmo assunto. Não é isso, doutora Maria de Lourdes? Detalhe, presidente, só para esclarecer, o item 18 que o desembargador Cornélio faz referência não é deste processo, não é do meu voto neste processo número 9. É do voto divergente que apresentei no número 10, que aí já é da relatoria da desembargadora Lourdes. É o mesmo Lourdes. assunto. Não é a mesma é o mesmo assunto, não, mas só para quem quiser procurar. Mas essa questão da desembargadora Lourdes na execução, se trata não de execução fiscal, porque aí realmente atrairia, né? Não, mas no caso atrai também porque é uma competência absoluta. Aí no 10, a situação é o seguinte: há uma execução
de título extrajudicial, cuja competência especializada é das varas lá 19 a 25, e com relação, no que toca à mesma relação jurídica que ensejou o título, está sendo proposta ação de anulação, cumulada, declaratória de nulidade, cumulada com reparação. Então, a ação de conhecimento é no juízo civil não especializado, portanto, de competência relativa. A ação de execução é no juízo especializado, portanto, de competência absoluta. Penso eu que o que atrai é absoluta. Podemos verificar a votação e proclamar resultado. Número 9. Vamos atualizar, né, desembargador Cornélio? Vamos atualizar. Número 9, há 5 votos divergentes registrados. Prevalece o voto do relator por 8 votos. 8 a 5. Isso é no 9 ou no 10? No 9, é? No 9. No 9? Sim. Eu não sei, desembargador, ainda alimentando um pouco a discussão iniciada por Vossa Excelência, como poderia se julgar uma execução civil desse tipo aqui, de seguro, sem julgar a outra ação anulatória disso, porque nessa execução vai caber apenas embargo, que é muito estreito, e aí poderíamos ter realmente decisões conflitantes, que é o que se procura evitar, não é? A competência como limite da jurisdição, ela, nesses casos aí, ela é muito relativa. Eu não vejo como nós possamos estabelecer essa competência absoluta através da nossa resolução aqui, como queiramos, porque os limites, eles têm o objetivo de agilizar, da celeridade e, sobretudo, de evitar decisões conflitantes. Do número 10, nós temos... Para proteger o jurisdicionado. Senhor presidente, no caso do 10, o sistema aqui, o meu, ele não está aceitando Seu voto? o meu voto. Eu acho que... Caçaram o voto do presidente. E, então eu só estou registrar aqui a minha divergência acompanhando o entendimento defendido pelo doutor desembargador Ricardo no 10, já que estou acompanhando ele no 9. O entendimento é o mesmo. Alertando que a questão de decisões conflitantes nas nossas varas diferente é muito mais comum do que se imagina. Eu mesmo tenho recebido vários processos, até em ação de família, onde se discute situações diferentes, o juiz monocrático reforma a decisão do outro, porque uma foi distribuído para um, outra foi distribuído para outro. Como não havia, de qualquer maneira, a jurisprudência permitiam que as ações seguissem varas diferentes, aí são as decisões que transformam o processo num verdadeiro, digamos aqui, atoleiro processual, com decisões de juiz que, na prática, reforma a decisão já sobre o mérito de outro magistrado. Então, de boa valia que essas situações, até mesmo para a questão da segurança jurídica, sejam procuradas evitar. Então, apenas a minha declaração de voto é pela divergência, no 10º. Então, nós temos 4 votos divergentes e 7 acompanhando a relatora. Decisão por maioria também. 8 a 4. Não há divergências aí, não, Excelência, entre um entendimento e outro? Não tem como isso. Aparentemente, sim. São duas matérias completamente diferentes. São duas matérias completamente diferentes. Estabelecer absolutamente esse automatismo de uma com a outra. Eu estou votando no 9 com o relator e no 10 também. Como vai se julgar o 10, uma ação de execução de título civil extrajudicial com uma ação anulatória noutra vara? Mas o voto do desembargador Ricardo é o mesmo para os dois processos, não é isso? Não. Não? Não. No 9 eu sou relator, no 10 Sim. a desembargador Lourdes é relator. Só que eu lancei um voto divergente no 10, assim como o desembargador Cornélio
lançou um voto divergente no 11. Sim, no 9. Perdão, no 9. A divergência que eu pude identificar, desembargador Amaury, é quanto à aplicação da regra processual. Sim. Não é em relação a mesma ser a mesma demanda. Perfeitamente. As demandas são diferentes, mas as regras processuais, o fundamento é o mesmo. É o mesmo. Para a aplicação aqui utilizada num e no outro voto. Então, há uma contradição aí nessa conclusão. Esse é o artigo fundamental. 55. Parágrafo 2º, inciso 1º, que é justamente Eu não deixo a aplica-se o dúvida sobre a disposto no conexão, caput à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, que é o caso. Eu mantenho o meu voto da forma que foi os precedentes aqui da Corte, até porque entendi que a reunião de ações pela conexão não pode importar em modificação de competência absoluta, visto que a 23ª Vara Civil, conforme disciplina o artigo 57 da Lei de Organização Judiciária, é competente para julgar, dentre outros processos de execução por títulos extrajudiciais e os respectivos embargos, como está posto no voto, sem que se inclua nesse bojo ações declaratórias de inexistência de débito ou indenizatória, embora o artigo 55 do Código de Processo Civil mencione que, em se tratando de execução de título extrajudicial e ação de conhecimento concernente ao mesmo ato jurídico, haverá reunião de tais processos, esses dispositivos aplicam-se somente às causas de competência relativa e, no caso, a competência é absoluta. Diante da impossibilidade da modificação de competência na espécie, é sabido que cabe ao juízo privativo, caso observe situação de eventual prejudicialidade entre as demandas citadas, decidir pela suspensão do feito que se encontra sob a sua competência, até como foi citado pelo desembargador Ricardo, nos termos do artigo 313 do inciso 5º do CPC. E, nesse contexto, diante da competência em razão da matéria e, portanto, de natureza absoluta, não há que se falar em remessa dos autos da declaratória acumulada com indenizatória para a vara civil especializada competente para julgar a execução de título extrajudicial, restando inadmissível a flexibilização sob argumento de conexão, de modo a respeitar a Lei de Organização Judiciária e a legislação processual pátria. Ainda que constate identidade de objetos e partes e possibilidade de decisões conflitantes entre as ações citadas, não é possível essa reunião pelos motivos que explanei no meu voto. E estou mantendo. Tá, então, o resultado é este. Acho que há 7 uma votos diferença. acompanham a relatora e 4 votos divergentes. Embora Concluímos o assim. desembargador Ricardo tenha trazido aspectos relevantes para a discussão, eu estou mantendo momentaneamente a jurisprudência da Casa, senhor presidente. Agora, me parece que o que se discute é a mesma coisa. Mas está se reunindo as ações no 10? Não. Não, então eu vou discordar. Realmente, eu acho que tem que votar, tem que, sei lá. É a impossibilidade de modificação da competência absoluta. Exatamente. Por quê? O tema debatido é esse, né? E, nesse sentido, eu estou mantendo aqui o meu voto em consonância com a jurisprudência nossa. Nossa. Até 2023, Não, vai votar A discussão me parece a mesma. Nos dois Desembargador processos. Amaury, eu discussão entendo que é as a mesma, ações têm que professor. ser reunidas. Sim. Então, você discorda. Tem que, não, ela está Ela deixando não está uma numa reunindo. vara e outra noutra. Ela não está reunindo. Eu entendo que as ações têm que ser reunidas, porque o foco da competência, além do limite da jurisdição do juiz, é beneficiar a pessoa, a parte. No sentido, por exemplo, se ele perdeu o direito, se ele perdeu a oportunidade de embargos, mas entrou com ação lá, e o juiz vai ter que decidir os dois da mesma forma. Porque essa competência da lei de organização, ela tem que respeitar aos princípios gerais do direito processual, como bem falou o desembargador Ricardo. Como se julgar uma execução de uma forma e julgar uma anulatória de outra forma por outro juízo? Ele tem que ser julgado simultaneamente
inclusive na mesma sentença. Os 2 processos na mesma sentença, sem problema. Sem problema. Agora, isso se faz muito em execução fiscal, por exemplo, que é diferente daqui. Tem que reunir, porque senão o juízo vai dar. Execução fiscal, que eu trabalhei muito com isso, tem que reunir a anulatória. Até porque os embargos são muito limitados. Tem que garantir juízo, tem que ser uma série de detalhes e que impede o cidadão realmente de exercer seu direito, que é o grande foco do direito processual. Presidente, se me permite, eu não vou insistir, repito, o interesse é só de esclarecer, claro. Não de convencer, já que nesse processo número 10 da ordem, eu não sou relator, o relator é a eminente desembargadora Lourdes, e eu eu proferi o voto no 9º, mas me dou por satisfeito com a argumentação que fiz, porque abrange os 2, mas esse aspecto em que se centrou o voto da desembargadora Lourdes, parece-me que parte de uma premissa não muito acertada. Por quê? Porque ela diz exatamente o que a juíza no caso aqui da 19ª, da 19ª. Não, 23ª no meu caso. No seu, né? Então é 23ª, 19ª é no número 9. O que a juíza da 23ª disse ao suscitar o conflito. Ela disse, eu sou competência absoluta, eu não posso receber uma ação dessa. Realmente, não pode pela distribuição. Não pode simplesmente o juiz de uma vara civil não especializada, em recebendo um tipo de ação desse remeter simplesmente porque o competente seria a 19ª, ou seria a 23ª. Isso realmente não poderia. Por quê? Pelo fato de se tratar de uma vara especializada e, portanto, de competência absoluta. E isso não pode. Agora, o exercício da jurisdição de uma competência absoluta, agregando uma ação de competência relativa por conexão, é justo isso a regra de modificação da competência. Só um instante, desembargador Cláudio. E o que está modificando não é a competência da vara especializada, é da vara relativa. É da relativa. Essa que é a questão. Mas normalmente o advogado já dirige para o juiz onde está a execução. Exatamente. Por isso que eu nem... Ele vai anular o coisa que ele já tem conhecimento. Eu nem me refiro tanto à sugestão do desembargador Cornélio, que eu acho bem processualista e acho muito louvável, de verdade, porque eu acho que tem uma questão intrínseca aí e o tribunal formou uma jurisprudência com base no entendimento que não é o melhor, com todo o respeito. Porque o juízo, a juíza lá que suscitou o conflito, a colega, ela argumentou como se ela deixasse, como se ela recebendo a ação da competência relativa mudasse a competência absoluta. Isso não é fato. Sim. É exatamente o fato dela ter a competência absoluta que atrai a ação de competência relativa. É o inverso. Não altera a competência absoluta por conta disso. Então é diferente. Então, exatamente. Por isso que eu estou insistindo, porque me parece uma questão intrínseca, muito mais do que esses reflexos suscitados pelo desembargador Cláudio, que podem ser resolvidos também pela opção, pela solução arbitrada pelo desembargador Cornélio. Então o caso não seria de modificação da competência absoluta. Não, é modificação da competência relativa, porque a competência absoluta, ordinariamente, ela não se modifica. Um dos atributos da competência absoluta é exatamente ela não se modifica, só a relativa se modifica. E, no caso, não está havendo modificação da competência absoluta. Não, senhor presidente, eu vou pedir vista. Eu quero... Não, no caso, porque eu ainda estou aqui imaginando que há conflito, sim, nos 2 casos. Porque a discussão, o fundamento não parece ser o mesmo. A discussão da aplicação da regra processual. Da mesma regra processual. Me parece. Por isso que eu quero pedir vista, ainda que... Nos dois, que aí junta toda para analisar a relação que há. Inclusive, eu quero tirar essa dúvida, afastar a dúvida se realmente se trata de processo, mas parece que o tema debatido é o mesmo. O fundamento jurídico, a regra processual é a mesma, não é isso? Até para ver se é para modificar os precedentes. Exatamente, né, da corte. Isso. Porque... Então... Não, eu também, inclusive acompanhei. Mas eu vou pedir vista. Com vista ao desembargador Amauri, os processos 9 e 10.
concluímos a nossa pauta, passamos para a ordem administrativa. Na ordem administrativa, eu deixei de votar, porque você disse que tinha nós registramos as boas-vindas aos desembargadores que exerceram férias, desembargador Amaury, desembargador Cláudio, desembargadora Sandra. Pode agendar, e eu já vi que Vossa Excelência agendou suas próximas férias. Tenho ainda em comunicação, não temos processos administrativos para hoje. Eu distribuí uma decisão do CNJ apenas para conhecimento. Os colegas analisaram que foi decidido que já é resultado da inspeção, da correção realizada aqui no tribunal. E, em seguida, depois, oportunamente, nós iremos discutir que medidas precisam ser tomadas em relação a essa decisão. A gente está fazendo o estudo e apresentará a proposta de alguma medida decorrente disso aí. E aí nós faremos isso, oportunamente discutiremos. Sim. Mas será feito com... Não, oportunamente será quando tiver uma ideia, quando a gente tiver a forma de atender a essa decisão iniciada, aí a gente submete ao debate aqui com os colegas. Não há processo, então vamos para as indicações e propostas. Temos congratulações pelo natalício do desembargador Manuel dos Santos, que ocorrerá no próximo dia 29. Congratulações pela nomeação do Dr. Glaucio Pinto Garcia, nomeado para o cargo de Procurador-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte, biênio 2025-2027. Todos de acordo com as duas proposições. Registro o voto de pesar pelo falecimento da senhora Naide Maria de Souza Melo, cunhada do desembargador Rebouças, ocorrido antes de ontem, foi, Márcio? Foi segunda-feira. Segunda-feira. Sim, antes de ontem. São essas minhas proposições, desembargador Amaury, propostas, sugestões. Não tenho, senhor presidente, apenas agradecer os votos de boas-vindas e dizer da honra de poder e alegria de poder retornar a esta corte, senhor presidente. Desembargador Cláudio. Presidente, eu quero propor um voto de pesar pelo falecimento do empresário Elias dos Caramelos, como chamavam assim popularmente, um empresário seridoense de quase 90... Que chegou, Elias de Azevedo Cunha, desembargador Cláudio. Elias de Azevedo Cunha, exatamente, mas é conhecido como Elias dos Caramelos, e da sua empresa, e que deitou uma família importante, grande, muito participativo, realmente um homem lutador, vencedor e um homem de bem, que merece essa moção que eu estou ora propondo, que seja endereçada à sua família, aprovada aqui, deverá ser pelo Tribunal de Justiça. No mais, agradecer os cumprimentos pelo meu retorno das férias, dizendo a Vossa Excelência que sou merecedor demais, porque não está de brincadeira não. Isso. Aprovo o submeto, todos de acordo. Desembargador Saraiva. Presidente, se me permite, desculpe, desembargador Saraiva, eu gostaria de subscrever com o desembargador Cláudio a moção de pesar pelo falecimento do seu Elias da Caramelos, um homem grandioso que construiu, acima de um império empresarial, construiu uma grande família, que eu prezo e quero muito bem. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, me somo às propostas feitas pelos colegas, por Vossa Excelência, e comunicar à Corte, ao mesmo tempo pedir permissão para me deslocar da quinta para sexta para a cidade de Mossoró,
onde deverei receber da loja maçônica Liberdade, número 33, a medalha Luz da Liberdade. Isso orgulha muita gente, tem a ver com o nosso passado, nosso trabalho feito ali naquela cidade. E eu aproveito para, inclusive, convidar os colegas que queiram participar desta homenagem. Só isso, presidente. Autorizo, todos de acordo? Da Liberdade. Da Liberdade. Luzes da Liberdade. Não muito bem proposto. Desembargador Amilcar. Só me associar às propostas já feitas e, sobretudo, a questão da minha solidariedade ao colega, o desembargador João Rebouças. Não estava realmente sabendo do falecimento da Cunhada de Rebouças. Também não estava Não sabendo. estava sabendo, não, realmente. Ela residia lá no mesmo edifício que eu, Dona Naide. Naide Maria. Ela Não, residia com a mãe. Era irmã de Dona Nádia. Era irmã de Nádia. Naide. Estava sabendo. Sabia que ela estava enferma, Ela mas vinha eu do- não sabia do falecimento. Então, registrar minha solidariedade ao colega e à família. Desembargador Cornélio. Sem proposição. Desembargadora Lourdes. Eu acompanho as proposições e reforçando o voto de pesar pela cunhada do desembargador João. Como disse, morava no mesmo endereço que eu resido. Desembargador Glauber. Presidente, hoje o senhor está com raiva de mim, até me esqueci, está me esquecendo. Não, foi. Mas eu não tenho nenhuma proposição a fazer, a não ser me somar às que já foram feitas, em especial essa moção de solidariedade aí ao desembargador João Rebouças, também não estava sabendo. Então, nossa solidariedade aí à família enlutada. Desembargadora Berenice. Você já falou? Não. Desculpa. Não tenho, Excelência, apenas me solidarizo com as indicações que foram aqui apresentadas. Desembargador Ricardo. Também, presidente, me associo a todas as proposições e, além de subscrever com o desembargador Cláudio a moção de pesar pelo falecimento do senhor Alírio Caramelos, eu também quero expressar o meu pesar ao colega desembargador João Rebouças, expressamente. Desembargadora Sandra. Também me associo, Excelência, às proposições já formuladas. Desembargador Luiz Alberto. Excelência, eu aproveito a oportunidade para me associar às manifestações anteriores e peço um espaçozinho bem curto para ler uma nota em nome da nossa revista do Poder Judiciário, a qual represento, que aconteceu no dia 11 passado, lá no Fórum Fazendário Juiz de Janeirito Moura, um evento da Semana Nacional de Saúde do Poder Judiciário, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, aqui no Rio Grande do Norte, conduzida pela doutora Valéria Lacerda Rocha, nossa colega magistrada, coordenadora do Comitê Estadual das Demandas de Saúde e do COJUSE Saúde de Natal. Durante o seminário de encerramento da semana, foi lançada a edição da Revista do Poder Judiciário, Repojurne, composta por artigos sobre o tema de judicialização da saúde, que teve a própria doutora Valéria como curadora e organizadora da edição, marcando também os 10 anos de atuação do Comitê Estadual das Demandas de Saúde. Escritos por autoridades, por assuntos tratados, os artigos foram 7 artigos, fazem um apanhado esclarecedor sobre estrutura de órgãos e órgãos envolvidos na judicialização da saúde do Rio Grande do Norte, demandas por medicamentos e atenção de saúde, filas de regulação, causas de demoras e o gerenciamento das filas por parte do Poder Executivo, falta de orçamento para atender a todos os direitos constitucionalmente garantidos e intervenção do Judiciário na tutela desses direitos. Destaco desta edição o alcance de um dos objetivos da revista, servir todo o Poder Judiciário do RN como agente de divulgação da produção de conhecimento. Assim,
conclamamos que o modelo dedicado a um tema específico possa ser utilizado por outros segmentos do Poder Judiciário, como combate à violência contra a mulher, sistema carcerário, defesa do consumidor e tantos outros assuntos específicos tratados por grupos de trabalho ou juizados especiais. A versão digital já está disponível no site da revista, na página virtual do TJRN. A Repojurde segue aberta para receber proposta de publicação através do e-mail repojurne@tjrn.jus.br. Eu gostaria de registrar em ata, Excelência, esse fato. Obrigado. Comunico que segunda-feira nós teremos um processo na pauta do julgamento do Conselho da Magistratura. Os membros do Conselho estão convidados a comparecer. Segunda-feira, dia 28 às 9 horas. Agradecendo a todos, declaro encerrada a nossa sessão. Tenhamos uma boa semana.